Boa tarde. Hoje vamos começar com a aula de história, tá bom? O conteúdo será um conteúdo bem simples, tá bom? Hoje a gente vai estar fazendo uma explicação, onde eu vou estar passando uma folha de atividade e no decorrer das próximas aulas, as outras duas que faltam para encerrar o terceiro bimestre. O conteúdo de história e geografia é muito pouco, assim, são conteúdos muito pouco, então não se preocupe se tiver semana que eu não passe atividade, é por conta disso, por conta da quantidade de conteúdo, tá? Mas eu vou estar depois passando algumas páginas do livro de reforço que tem algumas atividades que falam sobre esses conteúdos que nós estamos trabalhando, tá bom? Que o livro trabalha. Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o setor privado, que se encontra no livro de histórias de vocês na página 66, tá bom? Quem quiser pegar o livro para estar me acompanhando, tá? Deixa eu ver aqui. Dá um zoom. Página 66, ok? Vamos lá. O setor privado. Trabalhar é importante para o nosso próprio desenvolvimento e para o progresso do país. As pessoas que não exercem cargos públicos, mas trabalham em empresas, no comércio, nas indústrias e também profissionais liberais ou autônomos que trabalham por conta própria, pertencem ao setor privado, ou seja, todas essas pessoas que trabalham independente do seu cargo, independente da sua profissão, elas trabalham no setor privado, ok? Todo trabalhador é útil para a população. Nas comunidades aparecem as mais variadas profissões. Todo trabalhador deve pensar no seu futuro. Por isso, ele precisa possuir sua carteira de trabalho. Vou mostrar aqui para vocês a carteira de trabalho. Tirei uma foto aqui. Olha, essa daqui é a carteira de trabalho, tá vendo? Ou seja, quando nós chegamos a uma idade, a uma determinada idade, eu acho que aos 18 ou aos 16 anos, você já pode tirar a sua carteira de trabalho, você pode ingressar no mercado de trabalho como um jovem aprendiz, ou então como menor aprendiz. E quando você trabalha quando você consegue um emprego como jovem aprendiz ou menor aprendiz, eles são obrigados a fichar, ou seja, assinar a sua carteira. Então, toda pessoa ela tem direito a ter uma carteira de trabalho, que é uma carteira profissional, ao qual aqui vão estar todos as suas fichações. Quantas vezes você foi fichado, onde você trabalhou, quanto tempo você passou. Então, essa carteira é muito importante, toda pessoa tem que ter. Todo cidadão tem direito e precisa ter essa carteira de trabalho. Vocês mesmos, quando vocês fizerem 16 anos, os pais de vocês vão ter que tirar a carteira de trabalho de vocês, como o CPF também. A maioria já consegue tirar agora, mas tem pais que esperam a criança completar 16 anos para estar tirando esses documentos, tá bom? Mas a carteira de trabalho é a partir dos 16 anos, ok? Voltando aqui. A carteira de trabalho ou carteira profissional é um documento que comprova o tipo de trabalho que o profissional realiza, ou seja, na sua carteira de trabalho vai ter aonde você trabalhou, quantos anos que foi que eu falei, qual o tipo de trabalho que você já trabalhou, ou seja, eu já trabalhei em uma fábrica, trabalhei na fábrica de arroz, já trabalhei na fábrica de feijão, já trabalhei na fábrica de leite e tal, fábrica de algodão e diversas outras, né? Ou seja, então, ali a fábrica que faz pano, tecido. Então, ali, quando você leva a carteira de trabalho, é bem mais fácil de você conseguir emprego. Por quê? Porque se eu já trabalhei em uma fábrica, eu tenho o quê? Experiência
em trabalhar em fábricas, ou seja, essa pessoa que quer estar contratando, ela vai ver a minha carteira de trabalho, vai ver que eu já trabalhei em outras fábricas e assim o meu currículo vai ser mais bem visto de certa forma, entendeu? Então a carteira de trabalho ela serve para isso também, para mostrar aonde você trabalhou, qual profissão você exerceu. Quem não tem uma profissão de certa forma formado, vamos supor, eu estudei direito, eu estudei arquitetura. Não, aquela pessoa que fez cursos e assim, já trabalhou em vários lugares diferentes, então tem muito isso, tá? Carteira de trabalho ela serve para isso também. Todas as anotações são registradas nela: a atividade que o trabalhador exerceu, a empresa que o contratou, seu salário e aumentos, feriado, férias e também o tempo de serviço, né? No futuro, são os dados da carteira profissional que vão garantir a aposentadoria, ou seja, todos nós precisamos dessa carteira de trabalho, porque é ela que no futuro vai garantir a nossa aposentadoria, tá? A aposentadoria do trabalhador. A aposentadoria é um salário que receberemos quando ficarmos idosos ou incapazes de trabalhar. Se tivermos contribuído com um órgão chamado Previdência Social, ou seja, todo trabalhador, toda pessoa que trabalha, ela tem que contribuir com esse órgão para poder garantir essa aposentadoria. Não é uma coisa que você tem que ir lá todo mês e pagar ou dar essa contribuição, não. A própria empresa, ela cuida disso. Quando você é contratado, a própria empresa fica responsável por estar enviando essa contribuição. Eu não sei se é todo mês ou se é anualmente, mas ela é responsável por isso. Então, quando nós chegarmos à idade de nos aposentar, essa nossa carteira de trabalho é quem vai nos garantir a aposentadoria. Ou também, se nos acidentarmos durante o trabalho e ficarmos incapazes de exercer um trabalho, digamos, bom, exercer a nossa profissão, aí nós também podemos nos aposentar. Os autônomos, pessoas que trabalham por conta própria, também contribuem para a Previdência Social, garantindo assim a sua aposentadoria. Só que os autônomos já contribuem de uma forma diferente. Eles mesmos têm que correr atrás disso para estar contribuindo. Vamos conhecer alguns profissionais encontrados na cidade. Os feirantes. Vamos falar um pouco sobre os feirantes. Isso aqui a gente conhece muito. Aqui no Jardim Gá tem muito ali aquelas feiras do final de semana. Pessoas que vendem frutas, verduras, vendem roupas, farinha, peixe na feira. Então, tem essas pessoas. Então, os feirantes trabalham livremente vendendo frutas, verduras, cereais, temperos e ainda alguns utensílios domésticos, como peneira, colher de pau, vassoura, etc. Os operários trabalham em fábricas, em montadora de automóvel, em construção, etc. Ou seja, aquelas pessoas que trabalham em fábricas, tem fábricas que montam aqueles carros, que montam moto, essas coisas. Tem os operários que são responsáveis ali por estar montando aquele produto. Então, tem os operários também. Os bancários trabalham nas agências de banco, são aquelas pessoas responsáveis por estar movimentando dinheiro, por estar mexendo na questão financeira do país, entre diversas outras coisas. Os mecânicos são profissionais que se dedicam a consertar veículos ou máquinas, como bombas, máquinas de costura, ar-condicionados, refrigerador, etc. Então, tem esses mecânicos, tem os mecânicos, tem as pessoas da manutenção, tem
Então, que trabalham consertando carro, fazendo revisão de carro, trabalham consertando eletrodomésticos, entre diversos trabalham, tem uns que têm assistência técnica, os técnicos que trabalham consertando celulares, então assim, é ampla. O mercado de trabalho ele é amplo, existem várias pessoas que são responsáveis por uma determinada coisa. Se o nosso guarda-roupa quebra, eu vou aonde? Eu vou no marceneiro para ele estar consertando meu guarda-roupa. Se o meu celular quebra, eu vou ter que ir atrás aonde? De uma assistência técnica, de um técnico que saiba mexer com aparelhos eletrônicos para estar consertando meu celular. Se a minha roupa rasga, eu tenho que levar a quem? A costureira, que é responsável por estar o quê? Que mexe ali naquilo, então eu tenho que correr atrás de uma costureira. Se o meu carro quebra, eu tenho que levar no mecânico. Então, assim, é assim que nós vemos. Então, existem cada profissional responsável por uma área e nós precisamos de todas elas. Nós sempre estamos precisando de... sempre estamos precisando de algo, né? Aqui agora. Vamos lá. Existem ainda aqueles que prestam outros tipos de serviço, como os profissionais que fazem conserto. São eles pedreiros, sapateiros, pintores, relojeiros, encanadores, etc. Ou seja, tem uma parede na minha casa que ela tá toda rachada. Então eu tenho que chamar um pedreiro para estar ali consertando essa parede. Meu sapato quebrou o salto, eu tenho que levar no sapateiro. E assim, todas essas outras áreas que nós falamos, né? Os ourives são profissionais especializados que trabalham com ouro, prata, pedras preciosas. São especiais no artesão que fazem joias, ou seja, as pessoas são profissionais que mexem com joias, que trabalham ali na matéria bruta, ou seja, que ele chega o ouro ali bruto, ali, o ouro da forma que é encontrado, passa por esse profissional que faz todo aquele processo onde transforma aquele ouro em uma joia, uma pulseira, em um anel, entre diversas outras coisas, tá? Os artistas plásticos são pessoas que se dedicam à escultura, à pintura, à decoração, etc. E vendem suas obras em galerias de arte ou para as pessoas que encomendam. Então, nós temos aqui o artista plástico, são aqueles que fazem obras de arte, que fazem esculturas, entre diversas outras coisas também é uma profissão, tá? Os trabalhadores do campo. No campo, as pessoas se dedicam a plantar e colher alimentos e criar animais, etc. São alguns profissionais do campo, ou seja, nós temos aqui esses profissionais que eu falei aqui anteriormente, são profissionais que nós encontramos mais nas cidades. Agora nós vamos falar um pouco sobre os trabalhadores do campo, que tipo de trabalho as pessoas que moram no campo costumam fazer. E esse trabalho aqui de cima não é superior a esse daqui de baixo, não. Por quê? Porque os trabalhadores no campo, eles são de extrema importância, porque é eles quem nos proporcionam o alimento, eles quem mexem ali com toda a questão da nossa alimentação, que trabalham ali no meio do cultivo, no meio da criação de animais. Então, através deles é que passa por todo aquele processo da cidade para mandar o alimento para os mercados, para aí nós podermos ir no mercado e fazer compras, né? Comprar as coisas. Então, vamos lá. Os agricultores ou lavradores cuidam da terra, eles aram, adubam, plantam, cuidam das plantações e colhem os frutos, ou seja, os agricultores eles são responsáveis por isso, por mexer na terra, por preparar a terra, porque não é só jogar uma semente lá na terra e deixar, não, tem todo um processo até essa semente ser plantada, então tem todo um processo para que essa semente possa ser plantada. Então, o agricultor ou o lavrador, eles são responsáveis por isso, tá? Os boiadeiros são quem? São aqueles que cuidam do gado, né? O nome já diz, os boiadeiros são aqueles que cuidam do gado, ou seja, são responsáveis ali por toda a questão do cuidado dos animais, tá? Do gado.
O trabalhador na agricultura. No campo, as pessoas preparam a terra, plantam, cuidam das plantas e colhem. Essas atividades se chamam agricultura. Aqueles que trabalham na agricultura são os agricultores ou lavradores, que foi o que a gente falou aqui, né? Aqui, ó, os donos da terra são chamados de fazendeiros ou proprietários rurais, ou seja, aqueles que trabalham no campo são chamados de agricultores ou lavradores. O campo, os agricultores ou lavradores são responsáveis por trabalhar no campo, eles trabalham no campo, fazendo plantações e colhendo. E essa atividade ela é chamada de agricultura, ou seja, esse processo onde planta, colhe, cuida da terra é chamado de agricultura. Agricultura é tudo aquilo que mexe com a plantação, tá? E é chamado de agricultura, e as pessoas que cuidam disso são chamadas de agricultores ou lavradores, e os donos dessas fazendas, dessas terras, são chamados de fazendeiros ou proprietários rurais, tá? Agora aqui, o trabalho na pecuária. O que é a pecuária? Nós já descobrimos, já sabemos que a agricultura é o trabalho no campo e a pecuária, vamos ver o que é. Os moradores do campo também trabalham na pecuária, que é a criação de animais, ou seja, a pecuária é a criação de animais, como os bois, cavalos, porcos, etc. Ou seja, a pecuária são criações de animais que tem no campo também. No campo nós são divididos em dois, que é a agricultura, que é a plantação, e a pecuária, que é a criação de animais. A criação de aves como galinhas, codornas, patos, perus, etc., chama-se avicultura, ou seja, a pecuária é a criação de animais como bois, cavalos, porcos, e o que mexe com a questão das aves, que é a galinha, a codorna, os patos, os perus, é chamado de avicultura. O nome já diz, avicultura, mexe com aves, tá bom? Então, não confunda a pecuária com a avicultura. Pecuária é onde as pessoas mexem com bois, mexem ali com os animais, com bois, vacas, cavalos, entre outros, e a avicultura mexe com as aves, tá bom? O dono do gado é o pecuarista. O dono do gado, aqui, ó, o dono do gado, ele é chamado de pecuarista. Aquele que trabalha com os animais é chamado de peão. Peão é aquele que trabalha com os animais, tá? Boiadeiro ou retireiro, ou seja, ele pode ser chamado de peão, boiadeiro ou retireiro, ok? Então, essa foi uma breve explicação sobre o conteúdo, tá? Espero que vocês possam ter entendido. Aqui eu fui lendo as páginas e fui explicando para vocês um pouquinho de cada. Leiam novamente essas duas páginas, tá? Com bastante atenção, pesquisem no Google alguma palavra que você não tenha entendido, tá? E vocês vão responder a página 68, somente ela, tá bom? Na próxima semana eu vou passar as outras páginas, mas essa semana é somente a página 68. Leiam com atenção, foquem nesses dois textos, estudem bastante e respondam a página 68, viu? Essa foi a aula de hoje de história, espero que vocês tenham gostado, possam ter entendido qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado, tá bom? Um cheiro para vocês e se cuidem, tá? Tchau, tchau.